Olá, sou o professor Anselmo Filgueira e o tema da nossa aula será construção e localização de um ponto no plano cartesiano. Vamos lá? Numa aula de matemática, já estudou sobre o plano cartesiano? Bem, essa é a nossa primeira aula de uma sequência que iremos tratar sobre o assunto. E nessa, vamos ver como construir e localizar um ponto no plano cartesiano. Acompanha comigo, olha só. O plano cartesiano é formado por duas retas numéricas. Uma responsável pela coordenada horizontal e a outra responsável pela coordenada vertical. Sendo comum usar a letra X para a horizontal e a letra Y para a vertical. Eixo X, eixo Y. Vamos construir dessa forma, ó, temos o eixo X e o eixo Y e posicionamos os valores, os números reais. O ponto de encontro dos dois eixos pode ver que fica marcado pelo zero. Analisando o eixo X, à direita do zero, os números positivos. À esquerda, os números negativos. Agora, no eixo Y, acima do zero, temos os valores positivos e abaixo do zero, os valores negativos. Olha só, no plano cartesiano, a reta numérica horizontal é responsável pelas coordenadas x, que é chamada também de abscissa. E a reta vertical é responsável pelas coordenadas y, chamada de ordenada. Vamos ver um exemplo. Olha aqui, ó, temos o plano cartesiano no eixo x, chamado de abscissa, e no eixo y, a ordenada. Precisamos desses dois pontos para localizar um ponto. O par ordenado é formado por dois números reais separados por uma vírgula, escrito entre parênteses e uma ordem específica. Primeiro x e depois o y. Acompanha comigo, olha só. O par ordenado é formado por dois números reais separados por vírgula, escrito entre parênteses em uma ordem específica. Um par ordenado é usado para indicar a localização de um ponto no sistema de coordenadas cartesianas. O primeiro elemento indica a coordenada x e o segundo a coordenada y. Dessa forma, olha só, abre parênteses, x, vírgula, espaço, o valor da coordenada y e fecha parênteses. Temos assim o x chamado de abscissa e o y de ordenada. Agora, nesse plano cartesiano, como podemos achar o ponto P? Qual é a localização do ponto P? Lembra que primeiro temos que achar o valor de x e depois de y. Olha como que é fácil. Do ponto P, você olha o eixo x. Ele está na onde? Na direção do número 1. Então, já temos que o eixo x vale 1. Agora, para achar o valor de y, basta irmos do ponto P. Qual é a altura que ele está? Ele está na direção do 2 negativo. Então, o valor de y é 2 negativo. E assim temos que o ponto P está localizado no plano cartesiano, na localização 1 e 2 negativo. Agora, olha só, você pode ver que no plano cartesiano ele é dividido em 4 partes. Olha assim, cada parte é chamado de quadrante. Então, temos ali o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante. Está vendo que nós estamos indo no sentido anti-horário?
E por final, ali onde que está localizado o nosso ponto P, ele está no quarto quadrante. Então, plano cartesiano, ele é dividido em 4 partes. Cada parte é chamado de quadrante. Vamos a um exercício? Olha só, acompanha comigo. Indique o par ordenado dos seguintes pontos no plano cartesiano. Temos ali do ponto A até o ponto F. Já podemos observar, olha só, você concorda que o ponto A está no primeiro quadrante? Então, olha só, quando o valor de x for positivo e o valor de y for positivo também, ele estará no primeiro quadrante. Olha o ponto C, ele está no segundo quadrante. Então, quando o valor de x for negativo e o valor de y for positivo, estará no segundo quadrante. Olha o terceiro quadrante. Quem está lá? O ponto D. E quando o ponto D, o valor de x, for negativo e o valor de y for negativo também, ou seja, os dois eixos forem negativos, o ponto estará no terceiro quadrante. Assim como o ponto F está no quarto quadrante, quando o x for positivo e o y for negativo. Agora você pergunta, professor, e o ponto B? Ele não está em nenhum dos quadrantes, assim como o ponto E. Então, o ponto E ele está em cima do eixo. Então, o ponto B ele pertence ao eixo das abscissas. Ou pertence ao eixo X, pode dizer também. Assim como o ponto E, ele não pertence a nenhum dos quadrantes, ele está em cima sobre o eixo Y. Então, ele está sobre o eixo das ordenadas. Agora, vamos encontrar o par ordenado de cada um desses pontos. Olha só, lembrando, primeiro o valor de x e depois o valor de y. Olha o ponto A. Se você descer em direção ao eixo x, vamos encontrar o número 7. E o ponto A está na altura do 5 positivo. Então, x vale 7 e o y vale 5. Então, o par ordenado do ponto A é 7 e 5. Agora, do ponto B, olha só, ele está sobre o eixo x. Em qual ponto? No valor 2. Então, o x vale 2 e a altura dele está no nível da altura 0. Então, o par ordenado do ponto B é 2 e 0. Vamos ao próximo? Olha só. O ponto C ele está em direção do 1 negativo. Primeiro, o valor x, 1 negativo. E na altura do 2 positivo, do eixo y. Então, o par ordenado do ponto C é 1 negativo e 2 positivos. Vamos ao ponto D, olha só. O ponto D, que está no terceiro quadrante, se você subir em direção ao eixo x, você vai encontrar o 5 negativo. Já achamos um ponto. Agora, para formar o par ordenado, basta olhar a altura dele em relação ao eixo x, que ele está na altura do 4 negativo. Com isso, o par ordenado do ponto D é 5 negativo e 4 negativo. Fácil, né? Então, agora o ponto E, você já consegue localizar? Bem, você deve ter verificado que o ponto E está na direção do valor 0 do eixo x. Então, o x vale 0. E na altura do y, do 5 negativo. Então, o par ordenado do ponto E é 0 e 5 negativo. E aí, já tem o par ordenado do ponto F? Bem, se você disse 4 positivo e 3 negativo, parabéns, porque o ponto F está em direção ao 4 no eixo x, em direção na altura do 3 negativo no ponto Y. Ponto F, par ordenado, 4 e 3 negativo. Fácil, né, turma?
Então essa foi a nossa primeira aula sobre a construção e a localização de um ponto no plano cartesiano. E você pode assistir esta e outras aulas no nosso canal do YouTube TV Remy Campo Grande. Bons estudos e até a próxima!